Aba. Questões e respostas. 27 de janeiro de 2019. Em ressonância no coração ágape de cada um, no silêncio e na presença, eu saúdo cada um, em sua eternidade, como em seu efêmero, no que se apresenta, no que se dá e se acolhe, na vida e no momento. Neste momento, para além da nossa presença e da nossa ressonância do um, haverá apenas algumas palavras, exceto para responder às poucas perguntas que surgem no campo da sua experiência e consciência nestes dias. O essencial vai muito além das respostas dadas a estas poucas perguntas, mas promove a ressonância ágape entre cada coração presente, neste preciso momento. Aqui estão as perguntas ou testemunhos. Pergunta: o que é acolher e se dar? Como podemos fazer isso, mesmo que não haja nada a fazer? Porque se eu não posso fazer, é porque eu não sei. Acolher e doar-se, também chamado sacrifício e doação, corresponde à instalação permanente dos 4 pilares dentro da experiência ordinária. Estes 4 pilares, mencionados há muito tempo, nos permitem posicionar sem esforço e sem vontade no momento presente. Para dar e ser acolhido, bem como doar-se e acolher, como eu disse, não depende de nenhum conhecimento ou ação, pois é natural e anterior a este mundo como a todos os outros. Não há nada para procurar e, eu diria mesmo para evacuar ou refutar neste momento, mas simplesmente, como já foi dito, para não ser detido, nem pelo teu corpo, nem pela tela do mundo, nem por qualquer circunstância da sua vida. Acolher sem pensar, acolher sem discutir, tudo que pode ser vivido no momento que diz respeito a pensamentos, que diz respeito a situações, acontecimentos e relações. A transparência tem a ver com a passagem para o outro lado. A preguiça aqui corresponde ao caminho da infância e da simplicidade, que acolhe todo o momento, sem referência de qualquer passado e sem qualquer projeção de um futuro. Isto foi chamado ponto de vista há alguns anos atrás. Naturalmente, o ponto de vista da pessoa nunca pode atravessar. É de fato a pessoa deve, não sair, mas deixar estar sem intervir com qualquer consciência, em qualquer caso, em qualquer relação, como em qualquer situação vivida, sendo que o importante é acolher antes de qualquer gesticulação e mesmo antes de qualquer compreensão. Esta dinâmica de dar, bem como esta dinâmica de acolher, se instala, pela sua reciprocidade e complementaridade, no momento presente de si mesmo, e depois descobrir como na verdade o que significa o Apocalipse. A iluminação da luz ilumina o que você olha, assim que o que é visto não é captado ou congelado pela sua mente, pelas suas emoções ou por qualquer postura. Isto foi chamado de travessia. Naturalmente, é óbvio que cada um de nós está passando por uma experiência profundamente diferente neste momento. Em primeiro lugar, devemos aceitar o princípio de que tudo e cada elemento que ocorre na tela da consciência não tem que ser justificado ou explicado, mas sim atravessado. Qualquer que seja a dureza e qualquer que seja a dificuldade, é apenas o apagamento da própria pessoa que permite a travessia, já que você, como diz, não sabe e não pode fazer isto. Enquanto vocês acreditem que podem fazer, enquanto vocês acreditem que precisam saber, não estão livres das condições iniciais. Mas o amor, a verdade de ágape, não conhece nenhuma condição inicial, exceto simplesmente desaparecer de si mesmo, desaparecer para o ser e aceitar ser atravessado por qualquer elemento que seja, a fim de estar efetivamente, se assim posso dizer, do outro lado. Do outro lado está a ágape. Isto não requer nem a própria definição da palavra ágape nem mesmo aba, mas simplesmente que 2 corações comecem a ressoar nesta fase. Quer passe pelas redes sociais, quer passe por encontros fortuitos ou encontros programados, todas as circunstâncias dos encontros, onde quer que sejam conduzidos, no seu plano interior, físico ou virtualmente, não muda nada para o resultado, assim que os 2 desaparecem para realizar o milagre de uma única coisa.
Isso acontece em inúmeros irmãos e irmãs e, é claro, ainda não está acontecendo de forma suficientemente extensível, de modo que cada presença e cada consciência na Terra esteja lúcida e nesta verdade. De fato, há apenas um evento coletivo, tocando e surpreendendo todas as consciências presentes na Terra, que pode acontecer, se assim posso dizer, a este estado de fato, a este estado de entendimento e experiência, e que não depende nem de um e nem do outro, nem de Abba, nem da Terra, nem do céu, nem do canto das baleias, mas da ressonância comum de tudo o que é gerado no momento. No entanto, se este momento é colorido pela presença da pessoa, isso não ajuda no progresso do processo coletivo, sua atualização dentro do visível, assim como dentro desta dimensão mais densa, onde você ainda está posicionado. Silêncio. Pergunta: como podemos administrar a dualidade deste mundo onde tudo aquilo em que vivemos não passa de uma grande ilusão, criada pelo aprisionamento estabelecido nesta matriz? Como viver na essência e onde encontrar a verdade na escuridão em que vivemos? Como sei se vivo na essência ou se vivo uma mentira criada pelo ego que quer me enganar, com uma falsa realidade? Amado, é precisamente, como afirma e certamente vive, na visão real das trevas deste mundo, da sua falsificação, do que tem sido chamado seu simulacro, que isso é atravessado, logo que você não apreende isso, logo que você não reivindica nada, mas aqui também é quando você aceita acolhê-lo, para dar-se e deixá-lo atravessar e descobrir que você é iluminado. É através da cessação da atividade da consciência ordinária, como de qualquer ação relacionada ao supramental, que a verdade se desdobra. A verdade não está na consciência, mas no que precede a consciência. Seja qual for a dureza do que se vê e observa, deve ser atravessado da mesma maneira, com a mesma leveza, para ver precisamente, como você diz, que tudo isso é apenas uma ilusão, uma vasta cena teatral, algo que passa e nunca dura para sempre. Esta perturbação da consciência ocorre no momento em que você realmente solta tudo, você desiste de tudo e, acima de tudo, de forma íntima, qualquer reivindicação ou pretensão de viver dentro de uma individualidade completa dentro deste mundo, como dentro de qualquer presença. O sonho da individualidade é, para aquele que vive a verdade, não um sonho, mas um pesadelo do qual se deve acordar. Infelizmente, enquanto permanecerem inscritos e habitarem em qualquer consciência, quer se trate da consciência efêmera ou da chamada consciência relacionada com o supramental ou do corpo de eternidade, não poderão se tornar um com a luz, porque só poderão ver a iluminação da luz, que no entanto vem de vocês, e que ilumina a cena do teatro, e não permite que vocês a atravessem, mas eu repito, simplesmente para iluminá-los. É somente aceitando este discernimento e aceitando passar pelo que é iluminado, por mais violento, duro ou fácil que seja, não se oponha a nada e aqueça. Esta aquiescência é, de fato, de certa forma, a chave para a ágape. Se isto acontece entre dois seres, entre um ser e uma situação, de forma real ou virtual, não muda nada. É de certo modo um posicionamento no momento presente, no eterno presente, no que foi chamado Ikinuk, que realiza a fusão do éter em vocês. O fogo já foi ativado. Conhecimento e vibrações viajaram através de muitos corpos nesta terra. Vocês são incontáveis. No entanto, lhes resta deixar passar tudo o que foi vivido da mesma maneira, não refutá-lo, não negá-lo, não escondê-lo, mas na verdade para atravessar isso e aparecer na nudez do amor, na nudez da verdade. Aquele que vive sua essência só pode rir e sorrir para si mesmo a cada minuto. Não se deixa enganar pelos sofrimentos, não se deixa enganar pelas circunstâncias deste mundo. No entanto, é através deles que a luz se derrama e que vê por si mesmo nisto, seja qual for o caos do mundo, como foi dito durante muitos anos, que o sorriso cresce, a alegria cresce, e a eternidade deste amor no chamado ágape se manifesta.
Enquanto você estiver parado pelas suas próprias interrogações sobre as circunstâncias deste mundo, a sua dualidade e ilusão, então não poderá atravessá-lo, porque, de certa forma, isso impedirá a si mesmo. Parar não é atravessar, iluminar não é atravessar. O que é iluminado é dissolvido pela própria luz, assim que o seu olhar aceita e a sua consciência aceita efetivamente acolher sem reticências, em um estado de graça que se revela assim que você aceite. E este estado de graça se torna a graça permanente do seu sorriso, da sua vida e da sua eternidade, presente aqui mesmo através do simulacro do efêmero. A tela do mundo não altera mais nada em sua presença divina ou em sua ausência divina. É precisamente a sua postura e o seu posicionamento dentro do que está para além da eternidade, neste eterno e inefável vazio, que a iluminação continua, não mais para você, mas para toda a humanidade, como é observado, trazendo a todos a mesma pergunta. Como tudo é falso e como tudo isso é falsificado, manipulado e amputado, posso corrigi-lo ou é suficiente vê-lo? Será sempre a mesma questão e diz respeito ao equilíbrio, se assim posso dizer, entre o amor e o sofrimento, entre o amor e o medo. O amor não pode experimentar o menor sofrimento, o amor não pode experimentar o menor medo, pois o sorriso e o riso testemunhado por inúmeros irmãos e irmãs que já o vivem há muitos meses, é a prova mais formal disto. Aquele que vive a verdade sabe que é verdadeiro. Ele não precisa de conceitos, não precisa de palavras, ele declara a sua maneira, na sua cocriação consciente, mas não tem nada que justifique a sua presença, não tem nada que justifique o seu sorriso, e que só o coração sabe, e a cabeça nunca terá êxito. Silêncio. Pergunta. A consciência mais elevada, por exemplo, a consciência de Cristo, Buda e outros que atravessaram esta terra, hoje podem estar aqui em outra consciência, dedicando-se à liberação desta terra e de todas as essências que foram aprisionadas aqui. Amado, a forma como a pergunta é colocada mostra claramente que ainda existe uma forma de fragmentação dentro da pessoa que faz a pergunta. Ver Cristo ou Buda ou qualquer outro grande ser desta terra como externo a você e escrito em uma história, não é realmente a verdade. A presença está ativa no momento presente, não precisa ter acontecido há 2000 anos ou ocorrido em um passado muito distante para ser atravessada hoje. Cristo é você, Buda é você. Da mesma forma que Cristo disse, eu e meu Pai somos um, da mesma forma você deve reconhecer esta presença em você e não buscá-la através de outra consciência, porque no final há apenas uma consciência. Como você expressa, ainda há em você a percepção anormal, mas real, experimentada por todos neste momento, de ser confrontado com essas noções de múltiplas consciências, esses arquétipos, esses modelos, para que todos sejam cruzados e não sejam mais elementos fixos dentro de uma história, dentro de um plano de liberação que, no final para aquele que é liberado, nunca existiu. Porque este mundo é um sonho, não tem mais consistência do que os sofrimentos aqui expostos, do que a resistência de todos os irmãos e irmãs que ainda não estão livres da ilusão de ser uma pessoa, uma história, ou de ter de libertar-se de qualquer coisa. É claro que existe uma história coletiva. É o que foi repetido desde maio do ano passado, e permite que cada um se coloque no lugar ideal, qualquer que seja sua aparência, para atravessar o que ainda não foi atravessado por inúmeros irmãos e irmãs. As próprias perguntas refletem a localização da consciência. Não há necessidade de se sentir culpado ou responsável por isso, mas para esclarecê-los de todas as maneiras possíveis. É o que está sendo feito neste momento. A verdade da essência encontrada, o juramento e a promessa vivida na sua totalidade aqui mesmo através deste personagem, não pode deixar espaço para qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questionamento. Só o riso ocupa todo o espaço, mesmo que haja visão, mesmo que haja explicação, não significa nada para aquele que está livre da consciência.
Você não pode se libertar da consciência, não pode se libertar da supraconsciência ou da vibração. Assim, o juramento e a promessa ainda não podem ser vividos. Mas, precisamente, é através do que você se posiciona, no questionamento colocado, e no questionamento que surge e que traduz nestas palavras, que te mostra que você pode apenas sorrir para si mesmo, porque ainda há você e o outro, porque ainda há você e Cristo, e portanto você não pode ser o caminho, a verdade e a vida, porque simplesmente você ainda é a sua vida, em consciência fragmentada, não vendo nem vivendo a unicidade. Esta singularidade não precisa ser vista, nem mesmo conhecida, precisa ser atualizada pela experiência vivida, pela transcendência da ressurreição, pelo sacrifício, isto é, pelo dar-se e pela acolhida. Não há outra alternativa, nem outra possibilidade que não seja a de aquecer a vida, de aquecer o amor, além de qualquer forma ou mundo. A aquiescência permitirá que sua consciência se reposicione naturalmente, independentemente de sua vontade, desejos ou metas, para que você possa compreender, através da experiência e da própria jornada, que tudo já está atualizado e que você nunca se moveu. Assim, você deixa o sonho, não pela iluminação da luz concebida e vista como externa a si mesmo e iluminando qualquer cena de teatro vivido ou qualquer história, seja ela a mais prestigiosa, mas você observa, durante esta travessia, que a história é você, e que você é a totalidade da consciência. Isto não pode ser explicado em palavras, pode ser cruzado, pode ser experimentado. Mas enquanto você acreditar que é uma pessoa que participa de uma história, desde que você procure a menor data, você não está mais no eterno momento presente em que a felicidade suprema reina. Você está no questionamento, você está se deslocando do ponto zero e você não está mais em sua eternidade. Eu lhes asseguro, é precisamente esse tipo de interrogatório, sejam quais forem as vibrações que possam ter sido experimentadas, sejam quais forem os estados ou as experiências que possam ter sido vistas, que lhes faz descer do seu pedestal espiritual e lhes traz de volta a sua humanidade mais simples, mais infantil, mais espontânea e mais natural. Todo o resto não é senão procrastinação, uma espécie de diálogo entre a eternidade e o efêmero, refletindo simplesmente as diferentes posições da consciência de hoje, uma vez que há apenas amor ou sofrimento. A partir do momento em que se rompe este equilíbrio natural que se revela e se manifesta em todos os lugares, isso só resulta em sofrimento. Esse sofrimento desaparece por si só assim que você se restabeleça, através da experiência e do aprendizado, no momento presente e em sua eternidade. Neste momento, o peso da história já não representa nada, o peso da pessoa já não representa nada, há apenas este grande silêncio, há apenas a verdade do amor, que pode ser traduzida de inúmeras maneiras, quer nas suas redes sociais, quer durante os seus encontros, e de uma forma totalmente espontânea dentro da natureza, muito simplesmente aceitando viver. Enquanto houver em você a menor oposição ao que se vê no palco do mundo, na sua ilusão e dureza, enquanto estiver fisgado por ele ressoa em você na falta de liberdade, portanto o sofrimento. A verdade é liberdade, a verdade é sorriso, a verdade é amor, não tem nada a ver com histórias, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com água, não tem nada a ver com ninguém. Porque a verdade não precisa de um cenário, a verdade não precisa de uma forma e isto é o que você é, na verdade, e além de qualquer forma, como além de qualquer mundo. Aceitar isto é já vivê-lo, porque a barreira entre o efêmero e o eterno, como sabe, entre o interior e o exterior, devido à própria fusão dos éteres, já não existe. Existem simplesmente hábitos que, se assim posso dizer, são roda livre e não são visto, porque são precisamente automáticos. Esses reflexos são extremamente importantes, não só nos hábitos da vida cotidiana, mas também no que se poderia chamar de hábitos espirituais, aderência a histórias, cenários ou qualquer coisa que aconteça, não no momento, mas em um futuro.
A liberação está no momento presente, nem mesmo no evento coletivo que se inscreve. Hoje, a luz lhes pede cada vez mais para observarem o que se passa em cada um de vocês, na sua ira, nas suas alegrias, nas suas tristezas, nos seus sofrimentos. Não necessitam ver além deste mundo, além de vocês mesmos, porque tudo está inscrito em vocês e é isto que devem ver, antes de verem a beleza dos mundos, antes de viverem mesmo sem visão. É a partir desta aceitação que você demonstra a si mesmo que não precisa nem de história, nem de tempo, nem de espaço, e que percebe que simplesmente precisa estar presente aqui e agora, para viver o éter que se traduz nesta alegria nua e crua, que não é fingida, nem é o resultado das circunstâncias, mas que é a estrita verdade do que experimentam todos os irmãos e irmãs que, nas suas palavras, quaisquer que sejam os seus países, já expressaram durante muitos anos, décadas, esta verdade inefável que se combina entre ser e não ser. Silêncio. Então temos um testemunho e, ao mesmo tempo, uma pergunta. Testemunho. O testemunho diz respeito a ontem. Durante a ressonância Fayame no meu coração, eu estava deitado quando os meus pés e pernas tremiam, com agulhadas muito fortes manifestadas nos pés. Poucos momentos depois veio a imagem de uma orca e depois a imagem do símbolo Yin Yang. Reparei que esse símbolo lembra as cores da baleia, o seu branco e o seu negro. Pergunta. Minha pergunta é, qual é o significado da baleia assassina com o símbolo Yin Yang e qual é a mensagem? Amada, a baleia assassina pertence à família dos cetáceos, mas come outros cetáceos. É o símbolo da vida que se encarna no coração de cada mundo, não só neste mundo ainda fechado por um curto período de tempo, mas também em todos os mundos. Estar dependente de um enquadramento ainda livre, estar dependente de uma forma ainda adaptável às dimensões percorridas, identifica em algum lugar a consciência com a experimentação em curso e, portanto, com o sonho da criação. A orca nos traz de volta a inexorabilidade da manifestação, no sentido de que, logo que há manifestação, há efêmero e há cruzamento, entre o que se inscreve e entre o nascimento do corpo e a morte da forma, e isso quaisquer que sejam as dimensões, mesmo as mais sutis. Ainda que o nascimento de uma forma totalmente livre não dependa de nenhuma autoridade ou assistência externa, denominada por exemplo pai-mãe neste mundo, é simplesmente uma questão de codificações vibratórias que se adaptam a um determinado código vibratório, numa dada dimensão, permitindo tomar uma dada aparência, em ressonância com o ambiente e os elementos que constituem a dimensão. Porém, dentro dos mundos livres, essa forma, tanto na sua aparência como no seu desaparecimento, não pode ser chamada nem nascimento nem morte. Claro que, neste mundo fechado como em tudo que é carbonizado, mesmo livre, há a aparição e o desaparecimento, mas nunca há esquecimento, isto é, nunca há na verdade o nascimento, e na verdade, nunca há morte, mas simplesmente a adaptação a uma forma criada. A forma vivida de fato como você a concebe aqui neste mundo, como simplesmente um veículo, uma bicicleta, um carro, um barco que, quando está desgastado, você simplesmente troca, porque entre os dois não há esquecimento, entre os dois não há desgaste, entre os dois não há esforço. Esta é a experiência livre que não acontece em outro lugar, ou mesmo em outro tempo, mas se combina aqui no momento presente. A orca significa simplesmente a inexorabilidade do Yin Yang, morte e nascimento dentro daquilo que é amputado pela verdade, dentro daquilo que é amputado pela liberdade de ser e pela liberdade de não ser. Como não há tempo nem espaço, e esta é a verdade vivida por aqueles que se instalam em ágape ou aba-ágape, é óbvio que aqui lhes é mostrado, através do processo que experimentaram ao nível do seu corpo, um importante aumento da onda da vida, que lhes faz descobrir a vida aqui mesmo nesses ciclos, através da morte e do nascimento.
você descobre que além da morte e do nascimento, há aquilo que nunca nasce e que nunca pode morrer, seja dentro de uma forma como fora de todas as formas, que eu lhes recordo, que você foi, que você é e que será, de acordo com a perspectiva linear deste mundo, mas que, no final e na verdade, é parte do mesmo tempo e espaço do chamado ponto zero, ou que você ainda poderia chamar de buraco negro, do seu ponto de vista. Assim, o símbolo que lhes é dado é a inexorável dualidade da manifestação, encerrada ou livre, mesmo que seja informada do que realmente é, isto é, simplesmente um veículo que abriga uma consciência livre. Portanto, lhes é mostrado o ciclo incessante e a luta incessante da vida e da morte dentro do confinamento, mas também dentro da aparência de qualquer manifestação, bem como de qualquer dimensão, mesmo que apenas nos mundos livres, que não há sujeição a uma forma e há uma liberdade total de consciência. Mas esta consciência tem uma origem. É ao nível da consciência única chamada fonte, desdobrada e multiplicada até o infinito, tendo o resultado de uma inevitável fragmentação, como se os pedaços da consciência única tivessem sido dispersos, como nos mitos fundadores de Ísis e Osíris, onde Sete fez a mesma dispersão. Hoje é exatamente a mesma coisa. Não se trata de voltar a juntar todas as peças, porque elas voltarão a unir-se por si mesmas, logo que você mesmo tenha visto que foi um desses fragmentos inscritos muito interiormente, na inexorável dualidade da aparência e do desaparecimento. Pois o que nunca nasceu e que vocês são na verdade, não tem que aparecer ou desaparecer, mas simplesmente estar na evidência da alegria, na evidência da verdade. O que lhes foi mostrado nada mais é do que o que aconteceu nas suas pernas, encarnadas na sua carne. Combinar os dois em um, ao nível da perna é muito simples. Seu corpo é o ressonador, basta então cruzar os tornozelos em qualquer direção para observar a unificação de sua consciência e o cruzamento de qualquer visão, de qualquer percepção, bem como de qualquer vibração, se aproximando o mais próximo possível do coração, o mais próximo possível do momento zero, e o mais próximo possível desse cruzamento, que é apenas um dar-se uma aceitação permanente dos dois movimentos complementares da vida. A aparência e o desaparecimento. Se você está aí, simplesmente por estar além de qualquer reivindicação, como além de todo ser e não ser, deixar a vida viver e passar através de você, então você entende que você não é nenhuma pessoa, nem aquele que sorri, nem aquele que questiona na sua frente, mas que você está ao mesmo tempo em um como no outro, mas muito mais do que isso, entre um e outro e entre outro e um outro. Está em todo lugar, porque você é o conteúdo e a substância, e a essência do próprio amor, seja aqui, através deste corpo e do seu sofrimento, através da tela deste mundo, pois isto é a iluminação da verdade que se abre, nenhuma sombra como nenhuma distorção, tudo deve ser iluminado, tudo deve ser iluminado, tudo é iluminado. E cada um ilumina a sua própria cena de vida da forma mais adequada à inteligência da luz, seja lá o que você disser, seja lá o que ele tenha a dizer sobre isso, seja lá o que você aceita ou o que quer que seja que você recusa. Isso não muda nada, quer seja percebido, experimentado ou não, porque é a realidade inefável destes momentos que se torna coletivo e cada vez mais evidente, mesmo por descrença, mesmo por incompreensão, mesmo por gesticulação, e mesmo por qualquer recusa. Porque a inteligência da luz através do seu corpo de eternidade é onipresente. O que quer que faça e diga, você não pode se proteger disso, não podes escapar disso, você apenas pode reconhecer o riso e o sorriso da alegria. Se isto não é verdade hoje, e se você o coloca em uma resistência ainda maior, então você estará cada vez mais próximos dela. Pois até mesmo a resistência se consome pelo efeito de ágape, pelo efeito da ressonância da inteligência da luz crística em todas as interações, em todas essas visões, mesmo no que você chama de redes virtuais ou sociais. Silêncio. Pergunta: qual é a maneira atual de tomar uma decisão ou escolha?
os piscar de olhos da vida, a resposta do coração ou a audição depois de ativar as estrelas da clareza, precisão e profundidade. Amados, e vocês estão falando sobre várias lições aprendidas de muitos anos atrás sobre o que o comandante dos anciões tinha chamado de a resposta do coração, pela vibração, pela evidência e também pela facilidade da unidade. Hoje em dia, é importante compreender que, enquanto pensarem em ter de escolher, enquanto pensarem em ter de ativar certas funções estelares ou certas funções espirituais, bem, não estarão na retidão da liberdade. Aquele que vive a vida nunca tem de escolher. As circunstâncias de sua própria vida, assim como as circunstâncias da vida vivida e atravessada, os levam a não se questionar mais e, sobretudo, no que é incompreendido, mas nunca tem escolha, porque tudo acontece naturalmente. A verdadeira liberdade está aí, não é ter a escolha, não é ver o que é certo ou errado, o que é verdadeiro ou não, mas caminhar sem parar enquanto caminha. Isto é viver no momento presente, acolher o que está acontecendo e o caminho se revela e se ilumina. Isto não resulta de uma escolha ou decisão consciente. Porque enquanto pensar que tem de escolher, ou enquanto pensar que tem de decidir, a liberdade não é total. Mas mesmo estas escolhas e decisões levam você a descobrir esta liberdade total, aquela em que a evidência da luz conduz a sua vida para que você já não seja a sua vida, mas esta vida que não depende nem de você nem do mundo, ou de alguma obrigação, ou de alguma moral ou alguma impressão de escolha. Isto também corresponde à noção de dar e receber, de acolher o que é, mesmo que haja intenções muito louváveis, e de observar o que está acontecendo. A vida não é sua escolha, mas é a escolha da vida. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua lógica, não tem nada a ver com a escolha do que é mais justo ou mais injusto, mas aceitam e acolhem da mesma forma o que lhe pode parecer totalmente injusto com o mesmo sorriso. Você não pode se forçar a fazer isto, você não pode decidir por si mesmo, mas você vive ou não isto, mas em qualquer caso, se tornará mais claro, e claro aqui também, com mais e mais evidências. Como sempre, é você quem decide se colocar onde esta evidência está. Você não tem como, pela inteligência da luz, obter ou escolher, mas simplesmente se deixar ser, se deixar doar, receber o dom e ser o dom, acolher como você acolhe da mesma forma o que está acontecendo na tela do mundo, sem ter que decidir e escolher. É assim que o doar e a aceitação são criados, é assim que a verdade é criada e não por qualquer decisão, mesmo a mais justa ou a mais prejudicial para vocês, porque são sempre vocês, mesmo com a vibração do seu coração, que decidem. Hoje, é necessário ver, aceitar e verificar por vocês mesmos que nunca será uma decisão pela vibração, mas simplesmente a entrega incondicional à vida, já não sendo uma pessoa, para não ser nada, para ser tudo e sobretudo para ser a verdade, não com vocês mesmos, nem com este mundo, mas com o amor que vocês são, que não conhecem o mundo. Há, portanto, uma evidência e uma naturalidade que emerge, desde o momento em que você aceita não querer decidir, não poder escolher, mas simplesmente aceitar a escolha da luz, aceitar o que a vida lhe dá para viver ou tirar de você, com o mesmo sorriso e a mesma evidência. Este é o verdadeiro sacrifício, esta é a verdade, e não é em nenhum outro lugar. Enquanto você parece hesitar, a fluidez da unidade, a fluidez da vida, não se manifesta ainda plenamente. Também é apropriado que você simplesmente a ilumine, aceite vê-la e veja se ela é seguida de efeito, assim que você reposicionar sua consciência dentro do coração da aceitação e do doar-se, e não na reivindicação de uma decisão, mesmo de uma função espiritual chamada estrela, mesmo a vibração de seu coração. Eu diria que, em suma, a resposta já não é vibratória, é simplesmente: sou luz ou perco a minha leveza, sou riso ou o riso se apaga.
Esta é a escolha, porque você notará que assim que o sorriso lhe parecer mais fácil de ser escolhido, sem relutância e sem explicação, então este sorriso só pode crescer, a liberdade só pode se manifestar, colocando fim à ilusão de ser uma pessoa neste mundo, de realizar uma viagem, de viver certas visões e de realizar certas coisas. Você verá, como disse Bidi, não apenas a cena teatral, não apenas o ator, não apenas o observador, mas verá que de fato, real e concretamente, nunca houve teatro, e que você está apenas interpretando uma partitura que já foi escrita e vivida para sempre em sua eternidade. Esta é realmente uma forma de descalcificação da ilusão de ter que desempenhar um papel, de ter que realizar certas coisas, ao invés de se deixar realizar pela inteligência da luz, de se deixar revelar na totalidade, sem resistência e sem se opor a qualquer história, qualquer cenário, qualquer futuro ou qualquer pessoa. No final, você só pode rir ao descobrir que nunca houve ninguém, que apenas passa. Neste momento, nenhum sofrimento pode permanecer, nenhuma dor pode lhe afetar, nenhuma visão, nenhum mundo, nenhuma projeção em nenhum futuro. A verdadeira ágape é o que foi chamado amor nu, amor incondicional, mas é muito mais esta evidência que acabo de descrever a vocês, que é imposta e vivida a cada minuto. Enquanto isto não for vivido, ainda não está completamente livre, sente o perfume da liberdade, aproxima-se, mas ainda há elementos de reticência, elementos de resistência, sobre os quais você não tem poder a não ser aceitar deixá-los ser iluminados pela luz que você é. É isto que põe fim a toda a dualidade, é isto que põe fim a todo o sofrimento e a toda a ilusão. E é neste momento que você entra em ressonância com a dança da liberdade explicada por Fahmy ontem, a grande dança do silêncio, a grande evidência e a grande alegria. Então, neste momento, você aceita plenamente ser o personagem no palco, aceita plenamente ser o observador, aceita plenamente ser o palco inteiro do teatro, porque você sabe e realmente vive que isso é apenas um jogo e que cada jogo é escrito entre um começo e um fim, mas que você era simplesmente o ator ou o observador e que você mesmo criou o teatro. É neste momento que aparece a verdadeira liberdade, e não na observação do simulacro deste mundo. Alguns de vocês, tendo feito a conexão entre o sagrado e o simulacro, conseguem espontaneamente rir e brincar com as circunstâncias deste mundo. Este riso não é nem zombaria, nem riso, não é uma acusação, mas sim a explosão do riso da inteligência da luz que ilumina todo o palco do espetáculo. Vocês não são nem o ator nem o jogador, nem sequer são o palco do teatro, vocês são anteriores a isso, e é quando experimentam esta grande explosão de risos, esta grande evidência, deste grande silêncio que isto é revelado. E as palavras que você usa se tornam, como foi dito pela Fahmy, portadores de alegria, em qualquer palavra ou expressão, como em qualquer olhar que tomem sobre os seus próprios sofrimentos, quando você aceita o sofrimento de quem crê ser ainda o outro, e até mesmo e especialmente aquele que se diz inimigo ou se opõe a si mesmo. O resultado será sempre um sorriso. Se não há sorriso, então não há verdade. O sorriso se torna permanente, seja no rosto que você usa neste mundo, seja dentro de você, tudo é apenas um sorriso, todo o resto faz parte do que acontece. E quanto mais a eternidade se instala através da inteligência da luz, o caminho, a verdade e a vida que você é o Cristo, você é o Abba, mas acima de tudo você está além de qualquer forma, como além de qualquer cenário. Quem o vive isto só pode testemunhar este riso e este sorriso em cada circunstância da vida, em cada olhar e em cada cena representada no palco deste mundo. Quer se trate do seu palco individual ou do palco coletivo, nada pode ser levado a sério, porque a vida é tudo menos séria. Ela é alegria, ela é espontaneidade, mas não está nas dramatizações, nos atores, nos espectadores ou mesmo nos que refutam. Tudo lhe permitiu alcançar isto, tudo isto é esclarecido, mesmo as suas perguntas lhe dizem isto e as respostas surgem por si só.
Estou apenas lhes dando algumas palavras que permitem que esta resposta venha à tona em você. Foi o mesmo para os seus inúmeros testemunhos ao longo destes meses, o que lhes permitiu ressoar uns com os outros. Se é uma ressonância de simpatia, empatia, ou uma ressonância de oposição, não importa, porque só há um vencedor, e este é o amor. Silêncio. Então, outra questão que é mais uma forma de comentário e pedido de certa forma, e é bastante longa. Testemunho. Estou nas redes sociais cercado por pessoas que vivem ou não ágape, mas são sensíveis a ele de uma forma ou de outra. Muitas fotos bonitas, emojis de corações, textos bonitos e assim por diante. Muito amor e eu amo isso. Mas assim que saio desta rede de casulos, não vejo nenhuma mudança. As pessoas continuam tão agressivas, egoístas, com palavras violentas e ações violentas. Longe do ágape que eu vivia aqui entre nós. Entre as palavras de Abba, de Farame e o que se passa à minha volta, há dois discursos, eu diria, que às vezes me fazem duvidar muito da veracidade das palavras de Abba. Por isso, sim, entrei em colapso, mas não mais nem menos do que há alguns anos atrás. As mesmas pessoas continuam a nos governar e as pessoas continuam a ser tão ingênuas nas suas reações. Muitas vezes penso comigo mesma, observando, mas como é que todos vão chegar lá? Vai ser preciso um grande boom, porque não vejo de que outra forma isto poderia acontecer. Os desastres naturais, sempre houve alguns, a internet simplesmente os torna mais visíveis do que antes. A economia tem a ver com ciclos, as finanças têm a ver com mais ciclos. Os jovens parecem se afundar ainda mais nas redes sociais e nos jogos violentos, tornando-se autistas. O que a TV nos oferece hoje, que eu não assisto há muito tempo. Espetáculos surpreendentes, pseudo-estrelas cada vez mais reverenciadas, sem nenhum interesse, pessoas vivendo em competição sistemática, caminhando ou morrendo, pessoas vazias, vazias e ainda mais vazias. Então, quando ouço que é agora, o agora já dura há vários anos, pelo menos, não acredito ou já não acredito. E às vezes eu penso comigo mesmo, você está louco ou quê? Você está na Terra, encarnado. E então você tem que ficar neste jogo. Como você vai pagar toda essa merda de conta? De qualquer forma, desde o final de dezembro, já não estou mais ligado se estou em toda a eternidade e verdade. Então sim, os últimos serão os primeiros, mas os últimos que deveriam ser os primeiros estão longe, muito longe de chegar na frente. Na verdade, não é uma questão, é um testemunho. Ágape, mesmo que eu não o veja. Amado, você está apenas expressando as oscilações e as idas-vindas entre a liberdade, a comunhão vivida, as ressonâncias ágape o que persiste dentro, como você bem diz, deste mundo tão ilusório, tão cruel e tão detestável. E, no entanto, é exatamente isso que você tem que passar e aceitar, é isso que você tem que fazer, como você diz tão bem, também jogar, aceitar sem frear nada. Mas lembre-se de que, como já foi dito e como inúmeros irmãos percebem que uma vez que cruzou isto, é precisamente por estar neste lugar que lhe parece terrível, que você pode descobrir o sorriso. A vibração é um processo. Estar no casulo, como você diz, seja ele virtual ou real, efetivamente, não muda nada desde que você não tenha se reconhecido neste, ao invés de neste personagem que paga suas contas e que vê a dificuldade deste mundo. Isso foi chamado de ponto de vista há muitos anos atrás e através do seu questionamento e testemunho, há obviamente o ponto de vista da pessoa. O que você vive e o que você diz é o que lhe impede de você se deixar levar, e de jogar este jogo, mas não ser você jogando, mas sim aquele que vê o jogo.
Porque você vê isso, porque você viveu certos processos vibratórios há muitos anos. Hoje lhe parece existir esse casulo, como você diz, e criado na rede virtual, mas também entre irmãos e irmãs que se conhecem na carne, que se conheceram, quer seja há vários anos atrás, quer seja mais recentemente. Eles vivem esta alegria e você não a vive. Isso cria, como você diz, resistência e sofrimento. Mas são essas resistências e esses sofrimentos que estão em seu devido lugar, que lhe permite iluminar o personagem que acredita ser e a verdade que ainda julga ilusória. Cabe a você ver o que faz você se iluminar. O fato de correr atrás do pagamento de suas contas, e de querer se instalar em uma segurança de agora em diante através de HP que está sendo vivido, o torna livre. A liberdade não depende de nenhuma fatura, a liberdade não depende de nenhuma pessoa, nem mesmo de Abba, nem de Cristo, nem de Maria, nem de Buda. A liberdade depende apenas de uma coisa, de si mesma, e não de você, e não do mundo. Muitos anciãos lhes falaram desta liberdade desde os tempos imemoriais, muitos irmãos e irmãs a vivem realmente na totalidade e na verdade. Eles testemunharam isto, seja através de escritos, seja de fato através desses casulos virtuais, como você os descreve e como você os experimenta às vezes. Cabe a você ser isto a cada minuto da sua vida, mesmo nas circunstâncias deste mundo. Assim, só posso traduzir, como você diz e vive, é uma forma de ruptura, uma forma de dicotomia entre o ser, entre a vida e entre a sua vida. Enquanto não for vista como a mesma ressonância e experiência, então há distância e não pode haver evidência. O sacrifício, o doar-se e o acolhimento não são feitos. Porque as próprias palavras que você usa através do que é certo em relação a este mundo, a brutalidade do mundo, a depressão dentro a pseudo-satanismo e a imagem, é muito real. E, no entanto, é através disso, através dessa iluminação violenta do que não foi visto anteriormente por toda a humanidade, que o amor é descoberto. Isto é o que você tem que passar, esse tipo de escuridão aparente que é apenas um reflexo de você mesmo e que lhe faz rejeitar tudo o que você experimentou no passado, tudo que ainda hoje você vive no seu efêmero, que não é magnificado e nem iluminado suficientemente, porque se fosse suficientemente iluminado, então tudo isso seria consumido em uma grande explosão de risos, em uma grande explosão de alegria. Não há julgamento nestas palavras, não há nada a julgar, desde que pensem que tem de julgar a intensidade da cena teatral, destes simulacros que têm lugar aqui, e que são e serão, em todo o caso cada vez mais pronunciados, cada vez mais nua e crua, e mesmo na violência, no final, apenas conduz ao amor. Isto você não pode ver, não pode aceitar, a partir do momento que você vive na pessoa. Tudo que lhe pode parecer um obstáculo, no final, é apenas para você os elementos de resiliência que se tornarão mais claros à medida que os dias e as horas passam. O que quer que diga e mesmo que se oponha, porque qualquer oposição à verdade, qualquer oposição ao ágape é em vão e só leva à restituição no que você é. O jogo foi escrito com antecedência. É neste sentido que eu digo muitas vezes que não é apenas uma cena teatral, é também um simulacro que se conecta da mesma forma ao sagrado. Como eu disse, simulacro e sagrado são apenas as duas faces da mesma moeda, aquela moeda que não existe e que você pensava que era. Está em jogo em você na tela da sua consciência, como você diz e testemunha, isto tem que ser aceito, não para argumentar nem para justificar, nem mesmo para ser debatido, ou mesmo para ser respondido. Porque você é a resposta, desde o momento em que você viu. Há a última inversão, a última mudança de ponto de vista, que já não é mais um ponto de vista ligado a uma forma, uma circunstância ou uma história, mas ligado à liberdade de vida. Portanto, já não é um ponto de vista, todos vocês são pontos de vista, e isto de uma forma indistinta e indiferente.
Você é o sofrimento de quem morre de fome. Você é a revolta de quem está em sua barricada. Você é também a criança que sofre de tudo isso. Mas você é também a criança que só pode aceitar a realidade a verdadeira para descobrir que é o real, qualquer que seja a realidade vivida. Silêncio. No que diz respeito a todas essas questões, pode-se dizer hoje que quanto mais leves forem, mais leves se tornarão, e quanto mais duros forem, mais leves se tornarão. Não tem outra alternativa, não tem nenhum desafio que não possa ser enfrentado, não por vocês, mas pela verdade de Ágape. Não depende de Abba, não depende de ninguém porque não há ninguém, senão a verdade da ressonância Ágape, iniciada pela Fame, e iniciada por cada um de vocês. Assim que aceitam, assim que dizem sim à vida, são uns aos outros e há uma noção aritmética simples e muito simples. A cada coração que vive a ressonância, despertam inúmeros corações, seja pela resistência ou pela iluminação violenta, seja pelo sofrimento cada vez mais abrupto deste mundo, pela sua sede de liberdade expressa no palco do teatro. No final, não importa em que palco seja tocado, qualquer que seja a cena que se aceita, qualquer que seja a que recuse, o dar e a aceitação o sacrifício da ressurreição e da revelação, conduz à apoteose do Apocalipse. É neste exato momento, e você nunca esteve tão perto dele, que mesmo na mais feroz e total negação, pois é assim que você consome suas resistências íntimas, pois é assim que as relutâncias inconscientes são consumidas pela alegria e pela alegria do amor. O que quer que você faça, o que quer que você diga, quaisquer que sejam suas ações, quaisquer que sejam suas não ações, elas sistematicamente levam, como você verá, para você individualmente, mas também para o coletivo, na mesma verdade, do fogo do amor, no evento da liberdade. Todo o resto está apenas de passagem. Isto é o que você simplesmente tem que aceitar, isto é o que você tem que atravessar, sem se questionar, se abrindo à vida e à verdade, que não dependem de nenhuma pergunta ou posicionamento de sua pessoa, mesmo nas questões mais pessoais de escolha e decisão, como eu já expliquei e como eu tentei especialmente prepará-los para vivê-la, bem como para vivê-la a cada momento. Obviamente, dentro das redes sociais, bem como dentro dos nossos encontros físicos, existem elementos de ressonância que afetam não só o grupo, não só a rede virtual, mas toda a criação. Não pode ser de outra forma e as inumeráveis provas nos serão dadas de forma natural todos os dias, seja através de seus instrumentos de medição no que pode ser medido, pois quanto mais você crescer no que não pode ser medido ou limitado, neste ágape, neste amor nu, mais espontaneamente a alegria cresce, mais se cede no que se refere a medidas. Isto nunca foi visto antes nesta terra e está se tornando uma realidade todos os dias. Então, ou se você olha para o que é mensurável e objetivo ao nível do amor, mesmo dentro de sua manifestação neste mundo, ou você olha para o palco do mundo como a tela de sua pequena vida, onde tudo será apenas desespero, onde tudo será apenas sofrimento, mas esses são os dois lados da mesma moeda, não há mais nenhuma distância, não há mais separação. Isto é o que você está experimentando de todas as maneiras possíveis, em cada cena que você experimenta, em cada encontro virtual ou real que está acontecendo, em tudo o que acontece, mesmo no evento mais insignificante de sua vida, ou mais cotidiano e comum. Isto é o que te libera e não a tela do mundo. Assim, quer seja simulacro, quer seja observado, o que observa não mais leva a uma modificação do estado de alegria, não leva mais a um desequilíbrio do tempo zero e não mais provoca o reaparecimento de um qualquer personagem, qualquer cenário, qualquer futuro ou qualquer visão. Silêncio. Não é mais tempo de fazer nada além de celebrar. Naturalmente, a celebração é muito mais fácil, como vimos no último testemunho através do casulo virtual ou do casulo de encontro da carne.
Mas são vocês que ainda não viram que estes casulos estão em toda parte e que este casulo é o conjunto da criação e não circunstancial aos acontecimentos, mesmo os mais prodigiosos, e não circunstancial a algum casulo virtual ou algum casulo real. O casulo é toda a criação. Não estabeleça limites, não coloque barreiras, porque elas já não mais existem. Estão apenas na sua reticência, estão apenas nos seus hábitos e naquilo a que ainda você recusa a ceder, isto é, a verdade da vida, a verdade do amor. Você não pode adquirir nada do que já é. E você não pode exceder nada por conta própria. A superação é feita por si mesma, pela inteligência da luz, pela inteligência do amor que é, lhes recordo, é natural desde o princípio. Permita-me agora estabelecer em ressonância com vocês, além de qualquer identidade, de qualquer cenário e de qualquer distância. Silêncio. Eu sou você como você é eu, além de mim e além de você. Adeus. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis. Revisão: Marina Marino.